Está escrito: e chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E você diz amém. Por favor, tomem vossos assentos. O Evangelho de Lucas tem um propósito de apresentar um relato preciso da vida de Jesus como o Salvador perfeito. Se os irmãos observarem onde convir, cada evangelho tem uma narrativa e tem um perfil. Se os irmãos olhar para Mateus como um judeu escreve ao seu povo, e ele quer apresentar Jesus como o rei legítimo. Todo rei tem uma linhagem, existe uma raiz genealógica. E o primeiro capítulo, o primeiro versículo a seguir, ele faz questão de destacar Jesus como o rei que ascenderia ao trono de Davi. O Evangelho de Marcos, um evangelho que os irmãos observam que Marcos tem um público-alvo, os romanos e os gentios. Marcos coloca Jesus sempre em movimento. Os irmãos vão achar as palavras constante e imediato. E Jesus foi. Marcos coloca Jesus em ação. Lucas, o médico grego, com uma linguagem mais sofisticada, falando a um público-alvo amplo. Deus, por inspiração do Espírito Santo, toma a boca de Lucas para apresentar que ele é o Salvador perfeito de toda a humanidade. Não tão distinto e menos importante, João, o apóstolo do amor. João coloca em ênfase a natureza divina, a realeza de Jesus Cristo. Esses 4 evangelhos, 3 são conhecidos como evangelhos sinóticos. Sinóticos é evangelhos iguais, ou compartilha do mesmo ponto de vista, ou tem o mesmo particular pronunciamento. Porém, Lucas é um evangelho que eu me identifico, porque ele traz algumas narrativas de ensino de Jesus. O que é obra missionária, senão eu vim aqui estimular e trazer aos irmãos acerca de missões, incentivar você a fazer missões. Está no campo missionário pregando o evangelho. O que Jesus mais fez foi pregar o evangelho. O que Jesus mais fez foi ensinar a palavra do Senhor. Portanto, a palavra evangelho deriva do grego evangelion, boas novas, notícias boas da vida de Jesus, autor e o consumador da nossa fé. O evangelho é notícias boas. Eu não sei vocês, mas eu estou cansado de tantas notícias ruins. Somos bombardeados todos os dias com mensagens ruins, notícias ruins. Mas alegra o teu coração, porque esta noite o evangelho das boas novas está sendo pregada aqui e ele vai alegrar o seu coração. Um certo dia, Jesus estava ensinando, e a Bíblia diz que os pecadores pararam para ouvir. Os publicanos também pararam para o ouvir. O que eu acho interessante é que aparece os fariseus. Os fariseus eram uma classe religiosa daquela época que contestava tudo que Jesus pregava, que negava tudo quanto Jesus pronunciava. Mas observa o texto, que quando esses homens começou a murmurar,
a reclamar, porque eles não tinham autoridade. Eles tinham a lei, mas não tinham a autoridade. E Jesus pregava com autoridade, a ponto dos publicanos pararem para poder lhe ouvir, a ponto dos pecadores se assentar aos seus pés para poder lhe ouvir. Missões é levar a palavra do Senhor, intercultural, independente da sua classe social, independente do seu credo religioso, da sua expressão de fé, do lugar, do ambiente geográfico. Missões é você ir e anunciar o evangelho. Quando os fariseus se levantou e começou a murmurar, Jesus, sabendo e conhecendo quem eram aqueles homens, Jesus, na sua sabedoria, no versículo 3, propôs-lhe uma parábola. Parábola é uma outra palavra que deriva do grego, paraboler. Paraboler quer dizer atirar ao lado ou fazer comparações. Todas as vezes que você vê Jesus falar em parábolas, ele quer explicar ou dar uma lição moral, cultural, espiritual, para um compreendimento, para um raciocínio lógico. E Jesus, quando percebeu que o ambiente estava carregado de murmurações, ele vai propor uma parábola. E nesse capítulo 15 tem 3 parábolas. E a primeira, Jesus disse assim: quem é o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? Jesus vai mostrar aqui que é uma procura. O campo missionário é um campo que nós procuramos, e procuramos as ovelhas perdidas. O campo missionário nunca foi para garinhar bens. O campo missionário nunca foi para garinhar riquezas. O campo missionário nunca foi para nós promovermos status. Não. Ministério não é postar foto no aeroporto e dizer que está indo pregar fora do Brasil. Ministério nunca se constituiu e nunca se constituiu em fazer status, clamor. Pelo contrário, o ministério ele é proposto na lágrima. O ministério ele é proposto dentro do quarto fechado. Como Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: e tu quando orares, entra no teu quarto, entra nos teus aposentos, ora ao Pai que está em secreto. Ora o Pai que está em secreto, mas tem um detalhe: o Pai que está em secreto, Ele te vê. O Pai que está em secreto, Ele te contempla. Então a preparação de um missionário é dentro de um quarto fechado, é na oração, é no debruçar das lágrimas, é gemer por almas, é chorar pelas vidas que estão perdidas. E Jesus disse: qual homem que tem uma chamada no seu coração, que cuida das ovelhas, que tem por si amor pelas almas, vai perder uma ovelha, porque ele sabe que uma ovelha é muito preciosa. Ele tem 100 ovelhas, perdendo uma das ovelhas, ele vai deixar as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. Observa o texto que agora é a procura de Deus pelaquela alma que se perdeu. A ovelha aqui entra em forma ilustrativa, mas observa o texto, no versículo de número 5 diz assim: e achando-a, põe no seu ombro, e cheio de júbilo, alegria no seu coração, ele volta para casa dizendo: achei a ovelha que se perdeu. Oh, glórias a Deus! Antes nós éramos como ovelhas desgarradas, antes nós éramos como esta ovelha perdida, mas o bom pastor, oh glória, o bom pastor, meu Deus, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, vai em busca, não vai medir esforços, vai em busca daquela que se perdeu. Oxalá que esta noite é a noite que ele vai te encontrar, é a noite que ele vai me encontrar. Talvez
Você se perdeu ao longo desses anos, passou situações dolorosas. Só Deus sabe o que você vem enfrentando, só Deus sabe o que você passa, as noites frias, as madrugadas escuras. Só Deus conhece o seu sentimento, o âmago do seu coração. Tem muitos que julgam pela tua aparência, tem muitos que julgam pelo teu modo de andar, pelo seu modo de vestir e até de falar, mas existe um que te conhece por dentro e por fora. E se nessa noite, por algum momento, você se frustrou, você se perdeu no caminho ou na chamada missionária, Ele vai te buscar, Ele vai te resgatar, Ele vai te trazer para perto, porque essa é a noite que Ele preparou para mim e para você. Escuta, a Bíblia diz no versículo 6: e chegando à sua casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque achei a ovelha perdida. Escuta, quando eu olho essa palavra achar aqui na Bíblia, eu me recordo que uma certa vez o Senhor vai em busca de um rei. Ele queria alguém que fosse segundo o seu coração e que fizesse a missão e que fizesse agora a sua vontade. A Bíblia diz no livro dos Salmos, no número 89, eu gosto do verso 19 e gosto do verso 20. A Bíblia diz que no meio de um povo Ele escolheu um. No meio de um povo Ele poderia escolher uma multidão, oh glória. Ele poderia escolher uma grande números, mas a Bíblia diz que Ele escolheu um. E agora viu os destaques aqui: esforçado, valente, corajoso. E a este eu dei o poder de ser chamado de herói. Não se faz a obra missionária cabisbaixo, triste, enfraquecido. Se faz a obra do Senhor com força, com coragem, com ousadia. Então meu convite nessa noite é: levanta a tua cabeça, santa mulher de Deus. Levanta a tua cabeça, santo homem de Deus. O campo te espera, oh glória. Ele está contando com você. Aí vem o verso de número 20, e ele vai afirmar da seguinte maneira: achei a Davi, o meu servo, e com santo óleo eu ungi. Além de estar perdido, agora ele encontrou. Detalhe: e com santo óleo ele ungiu. Vou pregar um negócio aqui do céu. Segura firme comigo. Quem te ungiu foi Deus. A tua unção não veio da horizontal, não. A tua unção veio da vertical, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Pregador, então o que o homem fez? O homem apenas reconheceu a chamada que você tem, o esforço que você tem feito ao longo desses anos. Muitas das vezes quietinho, sem tocar trombeta, sai de mansinho, dando folheto, evangelizando, convidando para ir para a igreja. É assim que o missionário faz. Se o homem na terra não está te vendo, o céu está te vendo. Pregador, você prova na Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. A Bíblia diz: ô Jessé, eu vou visitar a tua casa. Jessé já sabia que Deus iria visitar a casa dele. Quando o Senhor mandou o profeta Samuel na casa de Jessé, a primeira coisa que o profeta, quando chegou na casa de Jessé, apresentando o sacrifício e o cântaro de azeite, Jessé vai perguntar: a tua vinda aqui é de paz ou é de guerra? Oh glória! Profeta é assim: ou ele vai para decretar a paz, ou ele vai para decretar a guerra. Profeta de Deus é assim: ou ele vai para poder absorver, ou ele vai para poder sentenciar. Oh glórias a Deus! A Bíblia diz que quando ele chegou na casa de Jessé, o belamita, ele mandou trazer todos os seus irmãos.
Deus, a escolha de Jessé foi errada, porque chamou só aqueles que agradavam o pai, chamou só aqueles que agradavam o homem. Mas quando o conclave começou, quando a mesa foi posta, a voz veio do céu, e lá no céu, gritou em alta voz e disse: não é esse aí, não é nenhum desses aí. Ô Samuel, é o seguinte, só o fundo, por favor, só o fundo, filho. Ô Samuel, é o seguinte, você só vê aquilo que está diante dos seus olhos, porém eu consigo enxergar o que está dentro do seu coração, do seu coração. O homem julga pela aparência, mas o céu conhece pela sua atitude. Deixa eu te dar uma coisa do céu aqui, oh glórias a Deus. Palavras pode até comover, mas a atitude muda o cenário, muda o cenário. Escuta, a Bíblia diz que a mesa foi parada, parou a mesa, parou o ambiente. A ordem foi: ninguém come, ninguém bebe, ninguém se assenta para poder comer. Uma talisquinha de pão, ninguém bebe nada, até o meu escolhido chegar. Vai buscar, Jessé. Vai buscar, Jessé. O que eu estou profetizando aqui é sério. Jessé vai ter que dar conta. Jessé vai ter que dar conta. Ô glória, cadê os seus mancebos? Peraí, tá faltando um. Esse eu não convidei, porque é o menor da casa, é ruivo, não tem estatura, não tem aparência, não tem formosura. Tem não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nesse horário agora, tá lá no campo, matando leão, matando urso. Eu vim para pregar aqui nessa noite para quem mata leão, para quem mata urso. Eu vim pregar para você que não fica de braço cruzado, não, que não fica esperando cair do céu, também não. Eu vim pregar para você que mata leão, que mata urso. Escuta, a Bíblia diz que quando o menino chegou, esse é o achado de Deus. Esse é o achado de Deus. Quando o menino chegou na porta de casa, a Bíblia diz que ele parou. Parou por quê, pregador? Porque fizeram ele entrar dentro de casa. É o texto. E fizeram entrar a Davi, e fizeram ele entrar. Eu fico imaginando o pastor João Nery, quando o menino parou na porta de casa, olhou, viu o pai, viu a mãe, viu todo mundo, os irmãos, viu o profeta, viu o sacrifício, viu o azeite. Eu fico imaginando Davi, pensamento meu, sintetizando: tá tendo culto em casa e papai não me avisou? Vai ser uma grande surpresa. Vai ter uma reviravolta de Deus. Te prepara, minha irmã. A Bíblia diz que ele parou na porta de casa, incrédulo, olhando para aquela mesa. Oh glórias a Deus. Nós servimos a um Deus que prepara a mesa no deserto, que prepara a mesa no deserto. Nós servimos um Deus que prepara a mesa no deserto. Você crê? Oh glórias a Deus. Quando o menino chegou, a voz do céu, Salmo 89, achei, verso 20, achei a Davi, achei a Davi. A procura de Deus não erra. Deus não vai errar o teu CEP, Deus não vai errar o teu endereço, Deus não vai errar a tua rua. Ele vai te achar, Ele vai te achar, Ele vai te achar. A Bíblia diz que quando o menino entrou dentro de casa, o Senhor falou: é esse, Samuel, é esse.
é esse: derrama o óleo sobre a cabeça dele. Quando o óleo foi derramado na cabeça de Davi, quando a unção desceu, unção de rei, escuta, quando a unção desceu sobre a cabeça dele, você está pensando que ele foi aplaudido? Você está pensando que foram lá dar a congratulação para ele? Não, foi não. Ficaram observando sem entender nada. Mas não é para entender, é para aceitar. Se Deus escolheu, acabou. Se Deus falou, está falado e pronto. Aí, como o Espírito de Deus é tão fiel e verdadeiro, a Bíblia diz que no momento da unção, quando a unção desceu sobre a cabeça dele, o Espírito do Senhor se apoderou. A palavra apoderar quer dizer abraçar, acolher, trazer para perto. Era o céu dizendo assim: se ninguém te abraça aí, Davi, eu te abraço aqui. Se ninguém te traz para perto aí, Davi, eu te trago aqui. Deixa eu te dizer, a chamada pode até parecer solitária, o campo missionário pode até parecer vazio, mas o céu está com você, meu Deus. Aí vem um dos salmos mais lindos da Bíblia Sagrada. O salmista Davi, no salmo de número 23, vai fazer uma melodia, vai fazer uma das melhores composições, particularmente, que eu acho na Bíblia. No livro dos Salmos, número 23, Davi começa assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Quando ele viu a mesa, quando ele olhou que viu o banquete, ele disse: prepara-me a mim uma mesa perante a presença dos meus inimigos. Unge, 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 cabacanta, cambacambata, ulipaia de comanacamba, ulipaia de caminicé. Unge, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias, e habitarei na casa dele, até a consumação dos séculos, meu Deus. Essa é a procura de Deus. Esta é a procura de Deus. Os pilares do campo missionário: procurar, perdoar e reconciliar. Repete comigo, por favor: perdoar, procurar, reconciliar. A segunda parábola, no versículo de número 8, está escrito assim, do capítulo 15: o qual da mulher, tendo 10 dracmas. Quantas dracmas? 10 dracmas. Perdendo uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. Outra perca. Agora não é a perca de uma ovelha no pasto, é a perca de um valor dentro de casa. Aperta o cinto, porque eu preciso falar o que o Espírito Santo está me mandando falar. É necessário buscar, é necessário se doar, é necessário ir em busca, talvez, de alguns valores que se perdeu. A Bíblia diz que esta parábola é de uma mulher. Em síntese, esta mulher é uma mulher palestina, uma mulher que tem um dote nas suas mãos. Ela tem um dote e ela está assegurada para o seu casamento. Só que ela perdeu uma dracma. E o que ela perdeu, pastor João Nery, não foi fora, ela perdeu dentro de casa. Dentro de casa.
pregar, Jesus. Não está no esboço. E eu fico com medo. Quando está no esboço é fácil pregar. Agora quando sai do esboço, eu vejo muitos por aí que querem fazer missão na África. Não é pecado, não é errado. Eu vejo muitos querendo fazer missões nos Estados Unidos, quer viajar para fora do Brasil. Mas o primeiro campo missionário é dentro de casa. Segura, porque o negócio vai apertar. Os primeiros perdidos não estão fora. Os primeiros perdidos estão dentro de casa. Eu pregando em um certo congresso de missões, eu tive que fazer um apelo. E o apelo que eu fiz não foi para vidas e almas perdidas lá fora, foi para crentes dentro da própria igreja. Nunca mais eu voltei naquela igreja. Nunca mais nem me convidaram para pregar em festa de boneca. Mas eu disse que aquela noite o apelo era para crentes que estavam desviados, perdidos dentro da igreja. Essa mulher vai tomar uma atitude, e essa atitude abriu-me os olhos espirituais. Ela vai acender a candeia. A candeia, quem é nordestino aqui conhece, é candeeiro. Lá no meu interior da Bahia, sou baiano, pega-se o querosene, coloca dentro do candeeiro, acende o pavio e o negócio fica tocando fogo a noite toda. O azeite na Bíblia representa a chama, o fogo do Espírito Santo. Quantos que já apagaram a sua lamparina? Quantos? Liga o carro, embora, mulher. Bora pra casa. Dá não. Eu comecei pregando tão bonito, gente. Comecei pregando todo engomadinho, bonitinho na hermenêutica, pregando na homilética. Meu Deus do céu, me ajuda. A parábola de Mateus capítulo 25, das 10 virgens, todas 10 eram virgens, todas 10 tinham azeites. Só que tem um detalhe: 5 eram prudentes e disseram: vamos embora guardar o negócio aqui, rapaz. O noivo está chegando. Os campos estão branquinhos. A hora da ceifa está chegando. Então vamos embora guardar, vamos embora preservar. Eu vim pregar para você que preserva ainda o azeite, que preserva ainda o bom costume, que não entrou na liberalidade dessa neopentecostalismo que apareceu aí na reformulação teológica. Já estão querendo mudar a Bíblia, estão querendo mexer na doutrina, estão querendo mudar tudo. Deixa quem quiser mudar. Preserva o azeite, preserva o azeite. Não muda não, preserva o azeite. A Bíblia diz que 5 não tinha a preparação do azeite. Ela tinha deixado preservar o azeite, não preservou, não guardou o azeite. Qual era o grito delas? Quando houve o clamor e disse: aí vem o noivo, elas ficaram atordoadas atrás de azeite, dizendo: vambora, me vende, deixa eu ir comprar, cadê? Deixa eu ir. Só que o tempo já tinha passado. Meus irmãos, escuta isso aqui. Chegou o tempo de preservar o verdadeiro azeite. Chegou o tempo de preservar a sã doutrina. Chegou o tempo de preservar os costumes, porque só vai sobreviver quem tiver reserva de azeite. E os cambistas que vendem azeite, porque se a mulher saiu para comprar, tinha que vendia. Os cambistas que vendem azeite, que vende a falsa unção, que vende o falso avivamento.
Uma canta campa taraçaia, o libiabaracela de comanacanda. Prepara, porque o noivo está vindo aí. Acende a candeia. O campo missionário necessita daqueles que têm o verdadeiro azeite. Porque quando acendeu a chama, quando acendeu a lamparina, a Bíblia diz que a visão dessa mulher se abriu, meu Deus. Por quê? Porque imediatamente ele olhou e viu a sujeira, e viu que estava sujo. O ambiente precisava de uma faxina. O que tem de crente, vou pregar, Jesus, o que tem de crente que precisa fazer uma faxina, fazer uma limpeza, precisa limpar. Se está sujo, tem que limpar. Se está sujo, precisa limpar, Jesus. Limpa, limpa, limpa. Oh, meu Deus do céu, limpa, limpa. A ordem do céu nessa noite é limpa, limpa, limpa. Chegou a hora, chegou o momento, chegou o dia. Eu vim pregar para você aqui no 15º dia do 5º mês de 2025, para dizer: chegou a hora de fazer uma faxina, chegou a hora de limpar. Vambora limpar, meu Deus. Escuta, varreu a casa, porque quando ela varreu, ela percebeu que estava sujo. Quando ela pegou, ninguém pega a vassoura. Lembrei do irmão lá em Minas Gerais. Toda vez que tinha uma briga na rua, o irmão tirava a vassoura e ia para a porta da rua varrer. Mas era para ouvir a fofoca, para ouvir a briga. Lembrei dele aqui, Jasmine. Eita glória. Exceto ir fofocar na rua, ninguém tira a vassoura se o ambiente não tiver sujo, meu pastor. Tem que pegar a vassoura. Vou pregar, aqui é Assembleia de Deus, viu? O negócio aqui é o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Tem que limpar, tem que pegar a vassoura. Que vassoura é essa? A vassoura da vergonha na cara. Vou pregar. Tem que pegar a vassoura. Tem uns crentes por aí, rapaz, que eu vou dar óleo de peroba, porque uns verdadeiros cara de pau tem que passar peroba para poder brilhar clara. Eita glória, eita glória. Cadê você que veio? Eu quero ver agora. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora. Cadê você que veio adorar? Cadê você que veio exaltar? Oh, meu Deus! Eita! Tem que limpar. Tem que fazer uma faxina. Coloca uma coisa aqui, coloca uma coisa de lá. Porque isso aqui é um capeta, isso aqui é um demônio, quer ver? Não tem nada a ver, não. Esse negócio aqui não tem nada a ver. Mas olha, esse negócio aqui, isso aqui não é pecado. Tudo bem, pode até não ser pecado. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Coloca uma coisa aqui hoje, coloca uma coisa aqui amanhã. Quando vê, tá cheio de tralha, tá cheio de bagunça, tá cheio de situação dentro de casa. O que aconteceu? Ela pegou a vassoura, começou a limpar. Depois que ela limpou, ela disse: não tem outro jeito, não tem outro jeito, eu preciso buscar. Olha, escuta a parábola. Acendeu a candeia porque ela estava no escuro, ela estava sem visão. Quando acendeu a candeia, tem pessoas que têm medo de acender a candeia. Tem pessoas que têm medo de acender, porque quando acender a candeia vai começar a ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Escuta, acendeu a candeia, pegou a vassoura e começou a limpar. Quando ela fez a limpeza, ela dizia: rapaz, não tem outro jeito senão buscar.
buscar. Eu vou buscar. Eu vou me entregar de corpo, alma e espírito. Eu vou entrar logo de vez. Não vou ficar pela metade, não. Eu vou me doar logo todo. Eu vou dar logo tudo para Ele. Porque eu já perdi muito tempo. Eu já perdi muito tempo. Agora não tenho mais tempo a perder. Eu vou fazer o que Deus me manda. Eu vou fazer o que Ele está me mandando. Quando ela começa a procurar, a Bíblia diz que no versículo 9, e achando-a, então ela fez o quê? Ela achou, talvez lá no cantinho da casa, lá no lugar improvável, ela foi lá, achou. Quando ela pegou a dracma perdida, ela deu um grito e disse: achei a dracma perdida. E os vizinhos se alegraram, e os amigos se alegraram, e houve festa. Deixa eu lhe dar a senha do negócio aqui. O versículo 7 do capítulo 15 diz assim: e digo-vos que assim haverá alegria no céu. Só tem uma coisa que o céu se alegra, só tem uma coisa que a festa no céu, é quando um pecador se arrepende. Fazer missões é ganhar alma. Fazer missões é povoar o céu e saquear o inferno. Fazer missões é fazer festa no céu. Oh, glória. Escuta. Agora, a última parábola, eu estou caminhando para finalizar. Esta última parábola vai mexer com nós. Esta última parábola vai trazer em nós um despertamento. Versículo 15 está escrito assim, capítulo 15, versículo 11: e disse um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: dai-me a parte da fazenda, porque me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Este moço exigiu o que já era dele. Tudo que o pai tinha era dele. A parábola narra que este moço vai pegar tudo que era dele e vai para uma terra longínqua, se afastando dos projetos do pai, se afastando do propósito de Deus. Só que o que eu acho interessante é que Deus nunca desistiu. Esta parábola retrata o povo de Israel. Escuta, Jeremias capítulo 5, versículo 1. O Senhor chamou Jeremias e disse assim: dai voltas pelas ruas de Jerusalém e vede agora, informa-os, busca pelas praças e vê se acha alguém, pelo menos um homem, que pratica a justiça e que busca a verdade, porque eu quero perdoar. Jeremias caminha e não acha. Detalhe: quando Jeremias começou a pregar, quando Jeremias começou a profetizar, os próprios da sua casa, os irmãos mais velhos, queriam o matar, e assim o fizeram. Os de Anatote jogaram Jeremias dentro do calabouço. Na verdade, ele estava procurando a serviço de Deus. Os homens corrompidos, sujos, queriam o matar. Era uma resposta iminente dada ao profeta, e Deus dos altos céus ouviu a resposta dos homens. Um certo dia o Senhor disse assim: Jeremias, faz o seguinte, compra um cinto, cinge-te desse cinto de linho, usa ele por alguns dias. Eu fico imaginando se Jeremias pensou que era a honra de Deus, porque cinto fala de ministério, cinto fala de firmeza, cinto é condecoração. Só que houve um dia que o Senhor disse: Jeremias, agora tira esse cinto, vai até o rio Eufrates, na fenda de uma rocha, deposita esse cinto lá, deixa lá. Depois de uns dias, busca. O linho apodreceu. Quando Jeremias chegou, que viu aquele linho podre, fedendo, o Senhor disse: agora cinge-te desse linho,
use esse cinto e saia pelas ruas de Jerusalém. Detalhe, no capítulo 5, ele está à procura de alguém que seja justo, de alguém que faça justiça, para que o Senhor os perdoe. Só que agora é a declaração do cativeiro, a sujeira, a dor. Os estudiosos e os eruditos dizem que a matança foi tão grande dentro de Jerusalém que subiu um cheiro de sangue, que a metade do Oriente Médio sentia o cheiro da podridão, da carnificina. O cinto representava a morte, o cinto representava o pecado. Eles saíram pelas ruas e o povo fazendo sinal que estava fedendo, tapando suas narinas, e eles sem entender, e eles sem compreender esse mistério de Deus. E o Senhor volta para Jeremias e diz: assim como esse cinto está podre, assim fede nas minhas narinas o pecado desse povo. Deus não desiste, a procura dele é grande. Eu vi um diálogo de Abraão para com Deus e Deus para com Abraão. No livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 23. Ele vai conversar com Deus e ele vai dizer assim: porventura, se houver 50 justos no meio de uma multidão, ele diz: Senhor, se tiver 50, se eu for lá, Senhor, e eu achar 50 justos, por amor 50, o Senhor não destrói a cidade. O Senhor disse: vai lá, meu filho, procura, e se tu achar, eu não destruo. A conversa se percorreu por horas. Volta Abraão desfalecido: Senhor, 40, Senhor, 30, Senhor, 20, o Senhor, pelo menos 10. O missionário não cansa de ir, o missionário não cansa, é insistente, ele vai em busca. Volta pela última vez: Senhor, não me tem por tardio na tua presença. Se tu achar pelo menos um que pratica a justiça, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu faço uma pergunta e não precisa me responder: quanto vale uma alma? Qual é o valor de uma alma? É cruzada de missões. Eu não tinha outra mensagem para pregar. A procura de Deus é incessante. O evangelista João, no capítulo 4, no versículo 23: mas a hora vem, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Ele procura os tais. Se no meio de uma falsa adoração, o século 21 foi bombardeado com os falsos profetas, com as falsas profetisas, estão fazendo eventos fechados dentro de estádios e ginásios, cobrando R$1.500 para um lugar VIP. E tem crente que paga R$1.500 para estar no camarote vendo as deusas, ostentando as suas bolsas de grife, os seus sapatos importados, e eles pagam R$1.500. Mas nunca enviou R$1 para o campo missionário. Aí estão dizendo por aí que estão vivendo um avivamento. Que avivamento é esse? Que avivamento é esse? Quanto é, Jasmine, para poder patrocinar uma criança na África? Quanto custa o alimento de uma criança na África? Você sabia que com R$10, o que você compra com R$10 aqui? Eu fui comprar uma coxinha, o moço disse que era R$15. Eu disse: moço, essa coxinha é meu querido, R$15. Com R$10 você consegue alimentar uma criança na África. Imagina com R$1.500 por uma noite de prazer.
vendendo a igreja. Estão vendendo o prazer da noiva. Huracando que abadeia varaçaia de Orredai. Mas a Bíblia diz que o dono da casa vai se levantar e vai fechar a porta, e vão ficar batendo do lado de fora, gritando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vai chegar a hora, vai chegar a hora, vai chegar a hora que o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticai-vos iniquidade, eu não vos conheço. Mas vão dizer: Senhor, nós nos assentamos nas praças para te ouvir, nós pregamos no seu nome, nós fizemos congresso no seu nome, nós fizemos área VIP no seu nome, camarote no seu nome, vendemos ingresso no seu nome. Mas o Senhor vai dizer: não te conheço, maldito, não te conheço, maldito. O filho pródigo, você conhece a história, gastou tudo que tinha, tudo que tinha. Chegou um momento que houve fome. Aquela fome não foi pelos negócios mal sucedidos da cidade, porque era uma cidade portuária, veraneia. A importação tinha. Se tinha ali mulheres prostitutas, jogatinas, se tinha fazendas, se tinha porcos, era um lugar de comércio. Mas a crise veio, a pobreza veio, a fome veio pela própria estratégia elaborada pelo próprio Deus. Este aqui era um Jonas Fujão, causador de tempestade. Cuidado que pode ter um Jonas, viu, causando tempestade. Tem que saber logo quem é ele para botar logo para fora. Vai para lá, indivíduo, vai. Causador de tempestade. A ordem é para ir a Nínive, mas ele vai para Tarsis. Ele quer fazer o que ele quer. Ele acha que a obra é dele. Ele acha que só ele prega, só ele faz missão, só ele quer fazer. Mas a ordem foi: vai para Nínive, pregue a palavra. Ah, mas os ninivitas, Senhor, é isso, aquilo, outro. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Amanhã é o grande dia. Pregador, você vai pregar em qual congresso? Amanhã é o grande dia. Pregador, qual que é a festividade que você vai pregar? Nós vamos ali no Carandiru amanhã, no hospital penitenciário. A maioria daqueles ali eram homens que no presídio estavam no seguro, porque os presos não queriam eles na mesmo raio, na mesma cela, no mesmo pavilhão, porque a maioria matou crianças, pai e mãe. Aí o Senhor disse: vai lá e prega para eles. O meu senso de justiça foi pro presídio. Aí lá no P1 pegaram, ó, o sargento conseguiu tirar. Aí tá lá internado lá. Pregar pra um cabra desse? E aí, Jonas? Nínive ou Tarsis? Meu melhor congresso vai ser lá amanhã. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Independente, a graça é para todos. Ah, pastor, mas é um miserável, é isso, é aquilo outro. É miserável, é alma cebosa, mas ele ama. Independente, ele
ama. Então, se Ele ama, eu tenho que ir atrás dessa alma cebosa. A fome veio, a escassez veio. E sabe o que aconteceu? Esse homem vai buscar em uma fazenda de porcos um emprego. Ele vai desejar comer as bolotas, as rações dos porcos. O cabra diz: aqui mesmo não, rapaz. Eu vou deixar de dar comida aos meus porcos para poder te alimentar. Tem nada aqui não, sai fora. Aí um certo dia ele disse: eu vou ter com meu pai. Eu vou procurar painho. Eu estou pregando para você. Eu estou pregando para você que talvez um dia você se afastou do propósito. Não, pastor, estou aqui firme, forte. Só Deus sabe. Só Deus conhece a tua estrutura. Você tem chamada santa. Você tem chamado santo homem de Deus. Chegou a hora de procurar o Pai. Procura o Pai. Quebra o orgulho. Quebra o preconceito. Esse coração de pedra, deixa Ele fazer agora. Deixa Ele agora ir por você. Você já tentou com suas próprias forças. Você já tentou com seu próprio intelecto, com sua sabedoria, com seu diploma, com seus recursos. Agora deixa Deus fazer por você. Deixa Deus fazer por você. E Ele disse: rapaz, lá os trabalhadores do meu pai, os trabalhadores do meu pai comem melhor, bebem melhor, se veste melhor. Sabe de uma? Eu vou ter com meu pai. Essa atitude aqui, escuta, o versículo de número 12 vai dizer da seguinte maneira: dai-me. Ele tomou uma atitude e disse: dai-me. Só que agora, no versículo 19, depois que a vida deu uma... Porque a vida ensina. O tempo é remédio para muitas coisas. Sim. Agora no versículo 19 ele vai dizer: faz-me. Primeiro ele disse: dai-me. Requeriu. Mas agora ele está voltando, está dizendo: faz-me, Senhor. Faz-me. Faz-me. Faz-me o teu filho. Faz-me o teu filho. Escuta, Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o, porque está perto. A hora está chegando. Não fica de fora. Vem. O muro está baixinho, atravessa. Vem. Não fique em cima do muro, é perigoso, meu Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 13 e o 14. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso, e eu serei achado por vós. Ele já te buscou tantas vezes. Ele já te resgatou tantas vezes. Com meus 20 anos, Jesus me resgatou. Saí do tráfico de drogas, abandonei a criminalidade, mas eu estava em um processo de libertação. Dependente químico, viciado no crack, na maconha, na cocaína, na prostituição. Eu fui para a casa do Senhor, só que eu não sabia que ia ter os processos. Para resumir aqui o testemunho, no ano de 2004, eu vim para São Paulo, rebelde, precisando ainda ser moldado por Deus. Já tinha aceitado o plano de salvação, Ele já tinha me aceitado no reino, mas aí veio o processo, e todos nós passamos por processo. Me afastei dos caminhos do Senhor, fui como esse filho pródigo, pedi: me dê a minha parte. Eu vou fazer o que eu acho, vou trabalhar, vou constituir minha família. Agora estou numa grande metrópole, estou em São Paulo. Resultado, fui parar nas ruas de São Paulo.
8 meses morando na Praça da Sé, viciado no crack. A Cracolândia na época era lá na estação Júlio Prestes. Não tenho vergonha de dizer que já teve noites que eu estava com fome e eu ia nas latrinas, nos baldes de lixo, abrir aqueles lixos para pegar alimentos para comer. Excrementos, bolotas de porcos. Cheguei a vender a roupa do corpo, amarrei um pedaço de pano na cintura com barbante e vendi a última bermuda que eu tinha por R$5 por um trago de crack. Escuta, rebeldia, coração duro. Para resumir, fui para a favela do Heliópolis, ingressei no tráfico de drogas. Rebeldia, pensando que o dinheiro ia suprir, pensando que as noites e as madrugadas iam preencher. Rebeldia, até que Jeová começou a me quebrar. Sabe aquele arrozinho de terceira quebradinho? Jeová começou a quebrar. Se necessário for, Ele quebra. Eu estou pregando para alguém. Se necessário for, Ele amassa. Ele é o oleiro e nós somos os vasos na mão dele. Para resumir, amargurado, triste, solitário, novamente eu tomei uma atitude e disse: vou ter com meu pai. Agora não era dar-me, não era mais dar-me, era faz-me o teu filho novamente. Escuta, Salmo de número 9, verso 10: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, ó Senhor, nunca desampara o que te busca. Vem o filho pródigo, ele volta para a casa do pai. Detalhe, todos os dias o pai ficava na janela. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Todos os dias. Quando o menino apontou na entrada da fazenda, na porteira da fazenda, a Bíblia diz que o pai vai ao encontro do filho. Não deu nem tempo do filho chegar até o pai. O pai sabia que mais cedo ou mais tarde ele iria voltar. Para nós entendermos essa dinâmica aqui, era de costume, a tradição no Oriente Médio, quando um filho sepultava um pai vivo, porque pedir herança é sepultar um pai vivo. Ele desonrou a casa, ele desonrou um dos princípios mais importantes, desonrou o pai. E a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias. Honra o teu pai. Quantos jovens desonrando pai e mãe e se perdendo, morrendo. Já perdi as contas de quantos jovens, quantos que já desceu a tumba fria, quantos, porque desonrou o princípio: honra o teu pai e a tua mãe. A lei era clara, o princípio foi quebrado. Aí o costume lá no Oriente Médio é: se o filho desonrou, se o filho ele fez sepultar o pai, tomou a herança e foi embora, que ele nunca mais volte, que a vergonha não volte mais para cá. E é necessário dar um exemplo. Se ele voltar, é necessário dar um exemplo para que os outros não façam também. Era isso que acontecia. Sabendo o pai que o filho está voltando para casa e pode correr o risco de ser apedrejado, porque o costume dizia: se voltar, nós apedreja, se voltar, a gente mata. Não é diferente na igreja hoje. Em vez de nós acolher,
Em vez de nós trazer para perto, queremos apedrejar, matar as almas. Cuidado porque é uma alma. Cuidado porque é uma vida. Não cabe a nós julgar se caiu, se pecou. O importante é que ele está voltando para a casa do Pai. Abrace, apoie. Se não puder ajudar, fique quieto. Se não tiver uma palavra amiga, guarda a língua dentro da boca. Porque você pode correr o risco de se encontrar pelo Pai. Você pode correr o risco de se encontrar com o Pai no meio do caminho. A Bíblia diz que quando o pai olhou, que viu o filho chegando, ele saiu correndo desesperadamente para poder abraçar, porque o intuito é: vou chegar primeiro que os apedrejadores, vou chegar primeiro do que as línguas ferinas, vou chegar primeiro do que os acusadores, vou chegar primeiro e vou resgatar ele, vou abraçar ele. Quando ele chegou perto do filho, ele abraçou o filho dele e disse: tá seguro, tá seguro, tá seguro, tá seguro. Eita glória! Prepara o anel para pôr no dedo dele, prepara a sandália. O meu filho estava morto, mas reviveu, 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 reviveu. Cadê você que veio adorar o nome dele? É que é baua de Comanacanda, o labaia de Keminissaia, o labaia de Comanacanda. Cadê você que veio? Adore! Adore a Ele. Escuta. E o bezerro já estava cercado. A ordem foi: mata o bezerro, vambora comer, vambora se alegrar, porque este estava morto, mas agora reviveu. Oh, glórias a Deus. Eu quero que você preste atenção aqui agora. Vocês que ouviram a palavra do Senhor, vocês que receberam essa mensagem, uma mensagem provocativa, eu sei. Teve os pontos altos e baixos da mensagem. Uma mensagem que o Espírito Santo mandou provocar, estimular vocês. Eu quero saber se entre vós existe alguém aqui que porventura se afastou do caminho do Senhor. Eu sei que não é fácil. Nós não estamos aqui para poder te condenar. Eu contei o meu testemunho. Eu me afastei. Eu voltei para as drogas. Eu voltei para a vida de novo. Mas eu não suportei. Eu voltei para a casa do Pai. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Volta para Ele. Volta para Jesus. Se tiver alguém aqui no nosso meio que precisa se reconciliar, não perca a oportunidade. Nós queremos orar por você. Cadê a primeira vida para Jesus? Se você quiser, vem, filha. Vem porque ainda há tempo. Vem porque ainda há um momento. Se você tem que tomar essa decisão, tome logo depressa. Você é filho, você não é um bastardo. Você é um filho. E todo filho torna a casa do Pai. Não tenha vergonha. Rompe as barreiras. Vem. Pastor, eu não cheguei a me desviar, não. Eu não bebi, eu não fumei, não me prostituí. Mas eu tô por estar. Sabe? Eu tô aleatório. Só que hoje eu quero tomar uma decisão na minha vida. Hoje eu quero me posicionar diante do meu Pai. Vem aqui, eu quero orar por você. É se você quiser. Se você não quiser, não tem problema. Eu vou continuar a obra missionária. Eu vou continuar viajando, fazendo a obra. O meu ministério vai continuar. Mas a minha preocupação é você. Esse convite aqui pode ser um convite formal para mim.
Mas para você é mudança de vida, é transformação. Você vai sair desse estado estático, parado, para o movimento. Pastor, eu quero viver algo novo no meu ministério. Eu quero entender toda essa coisa. Eu não entendo não, eu não conheço ainda, não sei. Estou lhe chamando aqui para você receber uma oração aqui no altar. Se você quiser, vem, porque esse é o momento. Essa é a hora. A pregação foi para você. Deus não manda recado. A pregação é para você. Filhos pródigos dentro de casa, candeias apagadas dentro de casa, é aqui dentro. Aproveita o momento, aproveita a hora. Vem, vem, porque Ele te chama. Se não tiver, se não há alguém nessas condições, que essa mensagem ela sirva de força para você, que essa mensagem ela te encoraje, ela te prossiga. Vem uma filha pródiga. Se coloca de pé.